Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na solenidade da Epifania. Nós, no Brasil, celebramos esta solenidade no último domingo. Nos estúdios, Silvana e José. Procissão de entrada com o Santo Padre e o canto Adeste Fideles. A liturgia de hoje celebra a manifestação de Jesus a todos os homens. Ele é uma luz que se acende na noite do mundo e atrai a si todos os povos da terra. Cumprindo o projeto libertador que o Pai nos queria oferecer, essa luz encarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro da salvação e da vida definitiva. Na primeira leitura de hoje, o anúncio da chegada da luz salvadora de Deus, que transfigurará Jerusalém e atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo. A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus, pagãos, numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. E no Evangelho vemos a concretização dessa promessa. O encontro de Jesus, ao encontro dele vêm os magos do Oriente, representantes de todos os povos da terra. Atentos aos sinais da chegada do Messias, procuram-no com esperança até o encontrar e reconhecem nele a salvação de Deus e aceitam-no como Senhor. Papa incensa o menino Jesus, o Verbo que se fez carne. A Epifania do Senhor é a festa que comemora a manifestação de Jesus como Messias, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Papa Francisco incensa o altar do sacrifício. Guiados pela luz da fé, nós viemos adorar a Jesus. É exemplo dos magos que foram a Belém, conduzidos pela luz da estrela. E assim como eles, queremos voltar para nossas casas, transformados pelo encontro com o nosso Salvador. Santo Padre celebra a Santa Missa no altar da Cátedra, com a presença de poucos fiéis. Recordamos nesse período da pandemia, número extremamente reduzido de fiéis.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. A paz esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. O ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Dio Onipotente abbia misericórdia di noi, perdoni i nostri peccati. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O canto do Kyrie, Senhor, tende piedade de nós. O coral da Capela Sistina com o maestro Marcos Pavan. O hino de louvor, o Glória de Ângeles. Glorificamus te,
Preghiamo. Oremos. O Dio, che in questo giorno con la guida della stella Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, e nesse trecho altamente poético, Jerusalém, ou a igreja na releitura cristã, é apresentada como a luz que se opõe às trevas, precisamente porque nela brilha a glória do Senhor, isto é, nela habita o Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, chegadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como resposta a esta primeira leitura, o Salmo responsorial número 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra.
Tarsis e delle isole portino tributi, ire di Saba. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Passamos agora à segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 2, 3a, 5, 6. Agora foi-nos revelado que os pagãos são co-herdeiros das promessas. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Esse mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. A aclamação ao Evangelho. O diácono irá levar em procissão o livro sagrado e irá comunicar o Evangelho de Jesus Cristo, hoje segundo Mateus. É o capítulo 2, versículos de 1 a 12. E Mateus continua a descrever os acontecimentos da infância das profecias. Mas, ao contrário do capítulo 1, fechado no quadro do povo judaico, aqui o horizonte se alarga. Os pagãos são atraídos pela luz de Jesus, Rei. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Il Signore sia con voi.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Viemos do Oriente adorar o Rei. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E teremos agora, antes da homilia do Santo Padre, o anúncio do dia da Páscoa. O diácono leva o livro sagrado até o Santo Padre, e o beija irá abençoar a Assembleia com ele. E agora teremos então o anúncio do dia da Páscoa e depois a homilia do Papa Francisco. Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nei ritmi e nelle vicende del tempo
nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano, 4 de abril. E em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, 17 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, 13 de maio. Pentecostes, 23 de maio. O primeiro domingo do Advento, 28 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. O anúncio do dia da Páscoa. Domingo da Páscoa este ano, 4 de abril. Teremos agora a homilia do Papa Francisco. Na Santa Missa, na festa da Epifania, nesse 6 de janeiro, nós que no Brasil celebramos a Epifania no último domingo. Vamos ouvir então com atenção as palavras do Santo Padre. O evangelista Mateus sottolinea che i magi, O evangelista Mateus assinala que os magos, quando chegaram a Belém, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram-no. Adorar o Senhor não é fácil. Não é um dado imediato. Requer uma certa maturidade espiritual, sendo o ponto de chegada de um caminho interior, por vezes longo. Não é espontânea em nós a atitude de adorar a Deus. É verdade que o ser humano precisa adorar, mas corre o risco de errar o alvo. Com efeito, se não adorar a Deus, adorará ídolos. E em vez de ser crente, Deus, os ídolos. Uma palavra de um escritor francês. Quem não adora a Deus, adora o diabo. Em vez de ser crente, irá se tornar idólatra. É assim, uma parte ou da outra. Neste nosso tempo, há particular necessidade de dedicarmos, tanto individualmente como em comunidade, mais tempo à adoração, aprendendo cada vez melhor a contemplar o Senhor. Se perdeu um pouco o sentido da oração de adoração. Devemos retomar.
seja comunitariamente, seja também individualmente. Por isso, hoje, queremos aprender com os magos algumas lições úteis. Como eles, queremos prostrar-nos e adorar o Senhor. Adorar seriamente. E não como disse Herodes. Veja onde é o lugar que eu vou também adorar. Não é assim. Devemos fazer seriamente. Das leituras dessa Eucaristia, recolhemos 3 expressões que podem ajudar-nos a entender melhor o que significa ser adorador do Senhor. Essas expressões são levantar os olhos, pôr-se a caminho e ver. Essas 3 expressões vão nos ajudar a entender o sentido de adoração. A primeira expressão, levantar os olhos, encontramos-la em Isaías. A comunidade de Jerusalém, pouco antes regressada do exílio e agora caída em desânimo por causa de dificuldades sem fim, o profeta dirige-lhe este forte convite: levanta os olhos e vê. Convida a deixar de lado cansaço e lamentos, sair das estreitezas de uma visão limitada, libertar-se da ditadura do próprio eu, sempre propenso a fechar-se em si mesmo e nas preocupações particulares. Para adorar o Senhor é preciso, antes de mais nada, levantar os olhos, ou seja, não se deixar enredar pelos fantasmas interiores que apagam a esperança, nem fazer dos problemas e dificuldades o centro da própria existência. Isso não significa negar a realidade, fingindo-se ou iludindo-se que tudo corre bem, mas olhar de modo novo os problemas e as angústias, sabendo que o Senhor conhece as nossas situações difíceis, escuta atentamente as nossas súplicas e não fica indiferente às lágrimas que derramamos. Este olhar que, apesar das vicissitudes da vida, permanece confiante no Senhor, gera a gratidão filial. E quando isso acontece, o coração abre-se à adoração. Pelo contrário, quando fixamos a atenção exclusivamente nos problemas, recusando-nos a levantar os olhos para Deus, o medo invade o coração e desorienta-o, gerando irritação, perplexidade, angústia, depressão. Nessas condições é difícil adorar o Senhor. Se isso acontecer, é preciso ter a coragem de romper o círculo das nossas conclusões precipitadas, sabendo que a realidade é maior do que os nossos pensamentos. Levanta os olhos e vê. O Senhor convida-nos em primeiro lugar a ter confiança nele, porque cuida realmente de todos. Ora, se Deus veste tão bem a erva no campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais não fará Ele por nós? Se levantarmos o olhar para o Senhor e considerarmos a realidade à sua luz, descobrimos que Ele nunca nos abandona. O Verbo fez-se carne e permanece conosco sempre, todos os dias. Quando levantamos os olhos para Deus, os problemas da vida não desaparecem, mas sentimos que o Senhor nos dá a força necessária para enfrentá-los. Assim, levantar os olhos é o primeiro passo que predispõe para a adoração. Trata-se da adoração do discípulo que descobriu em Deus uma alegria nova, diferente. A alegria do mundo está fundada na posse dos bens, no sucesso ou noutras coisas semelhantes. Ao passo que a alegria do discípulo de Cristo tem o seu fundamento na fidelidade de Deus, cujas promessas nunca falham, apesar das situações de crise em que possamos chegar a encontrar-nos. Então, a gratidão filial e a alegria suscitam o desejo de adorar o Senhor, que é fiel e nunca nos deixa sozinhos.
che ci può aiutare è mettersi in viaggio. A segunda expressão que nos pode ajudar é pôr-se a caminho. Mettersi in viaggio. Como colocar-se a caminho? Antes de poder adorar o menino nascido em Belém, os magos tiveram que enfrentar uma longa viagem. Lê-se em Mateus. Chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A viagem implica sempre uma transformação, uma mudança. A pessoa, depois de uma viagem, já não fica como antes. Há sempre algo de novo em quem viajou. Os seus conhecimentos alargaram-se, viu pessoas e coisas novas, sentiu fortalecer-se à vontade ao enfrentar as dificuldades e os riscos do trajeto. Não se chega a adorar o Senhor sem antes passar pelo amadurecimento interior que nos dá o pôr-se a caminho. É através de um caminho gradual que nos tornamos adoradores do Senhor. Por exemplo, a experiência ensina que a pessoa, aos 50 anos, vive a adoração com um espírito diferente de quando tinha 30. Quem se deixa moldar pela graça costuma melhorar com o passar do tempo. Enquanto o homem exterior envelhece, diz São Paulo, o homem interior renova-se dia após dia, predispondo-se cada vez melhor a adorar o Senhor. Desse ponto de vista, os falimentos, as crises, os erros podem tornar-se experiências instrutivas. Não é raro servirem para nos tornar conscientes de que só o Senhor é digno de ser adorado, porque só Ele satisfaz o desejo de vida e eternidade presente no íntimo de cada pessoa. Além disso, com o passar do tempo, as provas e adversidades da existência, vividas na fé, contribuem para purificar o coração, torná-lo mais humilde e, consequentemente, mais disponível para se abrir a Deus. Temos aí a consciência de sermos pecadores. Eu fiz isso, fiz aquilo. Se você vir com fé, com arrependimento, com contrição, você irá crescer. Tudo ajuda Paulo antes ao crescimento espiritual, ao encontro com Jesus. Também os pecados. Também os pecados. São Tomás acrescenta. Também os piores pecados. Mas se você se arrepende nessa viagem, no encontro com o Senhor, você vai sair melhor. Como os magos, também nós devemos deixar-nos instruir pelo caminho da vida, marcado pelas dificuldades inevitáveis da viagem. Não deixemos que o cansaço, as quedas e os fracassos nos precipitem no desânimo. Antes, pelo contrário, reconhecendo-os com humildade, devemos fazer deles ocasião de progredir para o Senhor Jesus. A vida não é uma demonstração de habilidades, mas uma viagem rumo àquele que nos ama. Não devemos, em cada passo que damos na vida, mostrar a carteira das habilidades. A viagem em direção daquele que nos ama. Olhando para o Senhor, encontramos a força para continuar com renovada alegria. E chegamos à terceira expressão. É ver. Como se lê no Evangelho, entrando em casa, os magos viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. A adoração era o ato de homenagem reservado aos soberanos, aos grandes dignatários. Com efeito, os magos adoraram aquele que sabiam ser o rei dos judeus. Mas o que eles viram? Viram um menino pobre com sua mãe. E contudo, esses sábios, vindos de países distantes,
souberam transcender aquela cena tão humilde e quase deprimente, reconhecendo naquele menino a presença de um soberano. Em outras palavras, foram capazes de ver para além das aparências. Prostrando-se diante do menino nascido em Belém, exprimiram uma adoração. Era primeiramente interior. A abertura dos escrinhos trazidos de prenda foi sinal da oferta dos seus corações. Para adorar o Senhor é preciso ver além do véu do visível, pois este muitas vezes mostra-se enganador. Herodes e os notáveis de Jerusalém representam a mundanidade, perenemente escrava da aparência. Vêm e não veem nada, não sabem ver. Não digo não ver e não creio, mas não sabem ver. Porque a sua capacidade é escrava da aparência. E é a procura de atrativos. Dá valor apenas às coisas sensacionais, aquilo que chama a atenção do vulgo. Entretanto, nos magos vemos um comportamento diferente, que poderíamos definir realismo teologal. Podemos dizer assim. Realismo teologal. Este percebe com objetividade a realidade das coisas, chegando enfim a compreender que Deus evita toda a ostentação. Senhor na humildade. Senhor como aquele menino que foge da ostentação, que é produto da mundanidade. Essa forma de ver que transcende o visível faz-nos adorar o Senhor muitas vezes escondido em situações simples, em pessoas humildes e marginais. Trata-se, pois, de um olhar que, não se deixando encandear pelos fogos de artifícios do exibicionismo, procura em cada ocasião aquilo que não passa. Procura o Senhor. Por isso, como escreve o apóstolo Paulo, não olhamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, porque as visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Que o Senhor Jesus nos torne seus verdadeiros adoradores, capazes de manifestar com a vida o seu desígnio de amor, que abraça a humanidade inteira. Vamos pedir a graça para cada um de nós e para a igreja inteira, de aprender a adorar, de continuar a adorar, de termos essa oração de adoração, porque Deus deve ser adorado. Conclui assim Papa Francisco a sua homilia, que o Senhor Jesus nos torne seus verdadeiros adoradores, capazes de manifestar com a vida o seu desígnio de amor, que abraça a humanidade inteira. Para adorar o Senhor é preciso, então, ver, como diz Papa Francisco, e ver além do véu do visível, pois muitas vezes esse véu mostra-se enganador. O Papa recordava Herodes e os notáveis de Jerusalém representam então aquela mundanidade perenemente escrava da aparência, à procura de atrativos, dá valor apenas às coisas sensacionais, aquilo que chama a atenção. Entretanto, nos magos nós vemos um comportamento diferente. O Papa define isso como um realismo teologal. Percebe com objetividade a realidade das coisas, chegando então a compreender que Deus evita toda a ostentação, porque eles encontraram um menino pobre, numa casa humilde. Essa forma de ver que transcende o visível faz-nos adorar o Senhor, muitas vezes escondido em situações simples, em pessoas humildes e marginais. Trata-se, então, de um olhar que, não se deixando escandear pelo fogo do artifício, os fogos de artifício do exibicionismo, procura, em cada ocasião,
aquilo que não passa. Como escreve o apóstolo Paulo, não olhamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, porque as visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Teremos agora a nossa profissão de fé, o credo. Et in unum
Passamos agora a oração universal, oração dos fiéis. Hoje, em Jesus, diz o Papa, o Salvador, todos os povos da terra são abençoados. Nós que tivemos o dom de sermos participantes dessa bênção, nos fazemos intérpretes da espera universal de salvação. Pelas jovens igrejas e por aquelas de antiga tradição, que cresçam juntas e se ajudem mutuamente como igrejas irmãs, no esforço comum de suscitar novos discípulos do Evangelho. Pelos pastores do povo de Deus e seus colaboradores, na imitação da Virgem Mãe, que eles proclamem Cristo, a verdadeira luz do mundo, aos que estão próximos e distantes. Pelos missionários, ao compartilhar os trabalhos, as dores e as esperanças do povo a que são enviados, sejam límpidas testemunhas da misericórdia do Pai. Pelos homens de cultura e ciência, como os magos saibam reconhecer os sinais de Deus na criação e se abram ao dom de toda a verdade. Por essa nossa comunidade reunida na festa da Epifania, fiel ao Evangelho, comunique a todos a luz e a alegria de fé no imenso amor de Deus. Signore Gesù, Re della Gloria, Senhor Jesus, Rei da Glória, ouvi a oração dos homens de boa vontade que se eleva de todas as partes do mundo. E concedei que todas as nações, sob a orientação do Espírito Santo, venham até vós, radiantes com a vossa luz, vós que viveis e reinais para sempre. Passamos agora para a liturgia eucarística. Canto do ofertório. A liturgia de hoje celebra, então, a manifestação de Jesus a todos os homens. A festa que comemora a manifestação de Jesus, Filho de Deus e Salvador do mundo. É o acolhimento da boa nova da salvação no mistério da encarnação. E esta manifestação se dá aos magos que foram guiados por uma estrela e que chegam a Belém para ver o menino, com Maria, sua mãe, com José. Eles ajoelham-se diante dele e o adoram. O Papa, hoje na sua homilia, fala sobre a adoração. Mago quer dizer pessoa sábia, não? E eles vieram a adorar o menino. Vieram de lugares
diferentes e distantes. Buscam, todavia, o mesmo sentido. Um sentido para o surgimento de uma luz diferente no céu. Ouvamos, segundo a tradição, o nome dos magos Melchior, Gaspar, Baltazar. Melchior, que significa meu rei é luz, ele é de Ur, na Caldeia. É ele quem oferece o ouro. Temos Gaspar, cujo nome quer dizer aquele que vai confirmar. Teria vindo do Mar Cáspio. E ele oferece incenso. Por fim, Baltazar. O nome que quer dizer Deus manifesta o rei. Teria vindo do Golfo Pérsico. E é ele quem oferece a mirra. Como dizia nosso Papa Emérito Bento XVI, por amor, Jesus fez história na nossa história. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória de seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Accogli, o Padre, i doni offerti per celebrare l'Epifania del tuo Figlio unigenito e le primizie della fede dei popoli. Per te siano lode perfetta, per noi eterna Deus, olhai com salvezza. bondade as oferendas da vossa Igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo imolado e recebido em comunhão nos dons que o simbolizam. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, è nostro dovere e Na fonte di verdade, é salvezza. justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Oggi in Cristo, luce del mondo, Revelastes hoje o mistério de vosso Filho como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e todos os santos, cantando a uma só voz.
Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, Pai de tuo Figlio, misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelos nossos bispos, pelos bispos auxiliares e por todos aqueles que guarda a fé e receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam esse altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem convosco esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e levam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que o vosso Filho único convosco, eterno em vossa glória, manifestou-se visivelmente em nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria, Mãe de Deus, do nosso Deus, Jesus Cristo, seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces concedei-nos, sem cessar, a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili. Alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo.
Mistero della fede. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Recebei, ó Abele, Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio, Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Dona loro, o Signore, A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, E a todos nós, ministros, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, João, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tu die, crei, santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Santo, Guiados pelo Espírito Santo de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus,
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Santo Padre, comunga nas tuas espécies, e antífona da comunhão. Vimos uma estrela no Oriente. Vimos sua estrela no Oriente e assim vimos adorar o Rei da gente. Santo Padre, na sua homilia de hoje, nos recordava que adorar o Senhor não é fácil, não é um fato imediato. Requer uma certa maturidade espiritual, sendo o ponto de chegada de um caminho interior, muitas vezes muito longo. Não é espontânea em nós a atitude de adorar a Deus. É verdade que o ser humano precisa adorar, mas corre o risco de errar o alvo. Com efeito, se não adorar a Deus,
irá adorar os ídolos. Em vez de ser crente, será idólatra. E nesse nosso tempo, a particular necessidade de dedicarmos, tanto individualmente como também na nossa comunidade, mais tempo à adoração, aprendendo cada vez melhor a contemplar o Senhor. E hoje queremos então aprender com os magos aquelas lições úteis. Queremos prostrar-nos diante do Senhor e adorá-lo. Quando levantamos os olhos para Deus, os problemas da vida não desaparecem, mas sentimos que o Senhor nos dá a força necessária para enfrentá-los. Assim, levantar os olhos é o primeiro passo que predispõe para a adoração. Trata-se da adoração do discípulo, que descobriu em Deus uma alegria nova, diferente. Antes de poder adorar o menino nascido em Belém, os magos tiveram que enfrentar uma longa viagem. A viagem implica sempre uma transformação, uma mudança. Há pessoas, depois de uma viagem, a pessoa não fica como antes.
Há sempre algo de novo em quem viajou. Os seus conhecimentos alargam-se. Viu pessoas e coisas novas. Sentiu fortalecer-se à vontade ao enfrentar as dificuldades e os riscos do trajeto. Não se chega a adorar o Senhor sem antes passar pelo amadurecimento interior que nos dá o pôr-se a caminho. É através de um caminho gradual que nos tornamos adoradores do Senhor. Como os magos, também nós devemos deixar-nos instruir pelo caminho da vida, marcado pelas dificuldades inevitáveis da viagem. Mas não deixemos que o cansaço, disse o Papa, as quedas e os fracassos nos precipitem no desânimo. Oremos. Ó Deus, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por Cristo, nosso Senhor. Agora o rito de conclusão, com a bênção final. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di voi la sua benedizione e renda stabile nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. A voi che seguite con fiducia Cristo, Porque seguis confiantes o Cristo que hoje se manifestou ao mundo como luz entre as trevas, Deus vos torne também uma luz para os vossos irmãos. E come i santi magi guidati dalla stella, al termine del vostro Terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, que os magos procuravam guiados pela estrela e com grande alegria encontraram. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Missa est. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Na conclusão, teremos agora o canto da antífona mariana, Alma Redemptoris Mater. O Santo Padre se coloca agora diante da imagem de Nossa Senhora. Final, tu scendi dalle stelle. Santo Padre, nesse dia da solenidade de Epifania, logo mais ao meio-dia, hora italiana, 8 da manhã no Brasil, teremos
o Ângelus. O Papa rezará o Ângelus também, com todos os fiéis reunidos no mundo inteiro através dos meios de comunicação. Já na conclusão dessa Santa Missa, recordamos ainda as palavras do Santo Padre. Também nós devemos deixar-nos instruir pelo caminho da vida. Não deixemos que o cansaço, as quedas e os fracassos nos precipitem no desânimo. A vida, disse Francisco, não é uma demonstração de habilidades, mas uma viagem rumo àquele que nos ama. Olhando para o Senhor, encontraremos a força para continuar com renovada alegria. Nesses votos, nas palavras de Francisco, concluímos essa transmissão ao vivo da Basílica de São Pedro, do Vaticano, da Epifania do Senhor. Logo mais estaremos transmitindo também o momento da oração mariana do Ângelus. Desejo a todos vocês uma boa quarta-feira, ainda em tempo, um feliz Ano Novo. Aos nossos amigos que nos acompanham através das redes sociais, a vocês através do rádio e da televisão. Feliz 2021. Que o menino possa nascer no coração de cada um de vocês e permanecer ali, crescendo com vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.